Vamos lá. Você conhece muitos lugares, como a rua e a casa onde mora, outras ruas, a casa de amigos e familiares e a escola onde estuda. Você costuma observar o que há no caminho de um lugar para o outro? Quando você se desloca da sua casa até a escola, você costuma observar, olhar o que está ao seu redor? Se com certeza, se você parar para observar, você vai ver diversas paisagens, diferentes paisagens, tá certo? Então, quando caminhamos ao ar livre, para cada direção que olhamos, podemos ter uma vista diferente do espaço. Essa vista pode ser representada em uma pintura, um desenho ou uma foto. Por exemplo, observe essa imagem. Olha a imagem que está no livro de vocês. Essa aí. O que vocês conseguem perceber ou observar nessa imagem? Logo abaixo diz aí que é um ritual chavante de Janes de 2005, o óleo sobre a tela. É alguma coisa voltada para os indígenas, não é isso? Logo abaixo nós temos as questões. Que vocês quiserem, vocês já podem ir até respondendo as questões, ou então quando o vídeo terminar, você responde, tá bom? Então, o que essa pintura representa? Quais detalhes você observa nela? Se você conseguir responder nesse espaço, ótimo. Se não, você pode colocar no seu caderno as respostas. O estilo da construção representada nessa pintura se assemelha ao de uma construção indígena típica? Explique. O que vocês acham? Aí é resposta pessoal, opinião de vocês. Quais características das pessoas representadas mais chamaram a sua atenção? Por quê? Também, opinião de vocês. Eu queria perguntar aqui para vocês se vocês sabem me dizer ou me explicar o que é uma paisagem. Vocês saberiam me dizer o que é uma paisagem, o que ela representa? Então, eu vou dizer aqui para vocês que a paisagem, ela é um termo utilizado na geografia para representar o domínio natural, domínio humano, social, cultural ou econômico. Então, a paisagem ela é uma categoria geográfica que consiste em tudo aquilo que é perceptível através dos nossos sentidos, através da visão, do olfato, do tato, da audição. No entanto, a análise da paisagem é mais eficaz através da visão. Por quê? Porque é o que nós enxergamos, é o que nós vemos, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Então, a página 8 é basicamente isso, essa é só a introdução do que é a paisagem, o que você vê. Tá mais na página 9, nós vamos observar que existe não só um tipo de paisagem, existe diferentes tipos de paisagens, e é o que nós vamos ver agora. Então, andando na rua ou olhando por uma janela, vemos diferentes paisagens. A paisagem revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio dos nossos sentidos. Olha, foi o que eu acabei de falar para vocês. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Tá aí uma imagem, uma paisagem, né? Rua 15 de Novembro em Olinda e ao fundo vista do Recife, Pernambuco, foto de 2014. Eu pergunto para vocês, aí é uma paisagem? É sim, não é perceptível, eu não consigo enxergar, então é uma paisagem. Então, quando estamos na praia, por exemplo, é possível ver o mar, ouvir o barulho das ondas, tocar a areia e sentir o calor do sol, o cheiro do mar e o gosto salgado da água. Dessa maneira, percebemos a imagem. Quando estamos na praia, a gente consegue sentir o cheiro, né? A gente consegue observar, a gente consegue sentir o vento, aquela frieza. Então, a gente consegue ter uma percepção da imagem através dos nossos órgãos do sentido. Visão, tato, audição, que a gente consegue ouvir o barulho das ondas.
tá certo? Então, aí constitui outra paisagem. Na página 10 agora, a gente vai ver alguns elementos que compõem a paisagem. Então, cada paisagem ela é composta de diferentes tipos de elementos, que correspondem a tudo que podemos identificar nela. Os elementos da paisagem. Esses elementos, crianças, resultam dos fenômenos da natureza e da relação entre esses fenômenos e as atividades humanas. Em alguns casos, a relação entre o ser humano e a natureza altera poucos elementos de uma paisagem. Em outros, o ser humano realiza grandes transformações na natureza, produzindo novos elementos na paisagem. Então, aí, questão 1, observe com atenção a paisagem retratada na foto a seguir. Então, o que a gente pode observar aí? Que aí é um parque, né? Onde adultos e crianças estão brincando, estão conversando, estão se divertindo. E logo em seguida tem algumas questões que, se você quiser, já pode ir até respondendo. Então, a questão A diz assim: assinale os elementos que você observa na paisagem. O que é que você observa nessa paisagem? Tem grama? Tem rio? Bicicleta? Mar? Árvores? Escorregador? Nuvem? Areia? Carros? Prédios? Balanço? Gangô? Você vai marcar somente aquilo que você consegue observar nessa imagem. B. Nessa paisagem, há outros elementos que não são visuais e por isso não são percebidos apenas pela observação da foto. Quais são eles? Então, quais são esses outros elementos que a gente não consegue observar, mas que se a gente estivesse lá no parque, a gente poderia sentir? Você vai colocar aí do lado, tá certo? C. No momento em que a foto foi tirada, como as pessoas que estavam no parque podiam perceber esses outros elementos da paisagem? Você vai conversar com a pessoa que está ali auxiliando, vai colocar sua resposta logo abaixo. Vamos passar para a página 11. Para facilitar o estudo da paisagem, é comum classificar os elementos que a compõem em elementos naturais e elementos humanizados. Então, quais são esses elementos naturais? Esses elementos naturais, crianças, resultam de fenômenos da natureza, ou seja, não depende da ação humana para existir. São as nuvens, o solo, os rios e o mar. E nós já temos os elementos humanizados, que são aqueles que dependem do resultado do trabalho humano. Quais são? As casas, devem ser produzidas pelos humanos, as ruas, os carros. Todos esses elementos resultam do trabalho dos seres humanos sobre a natureza, tá certo? Então, não se esqueça, a paisagem ela pode ser classificada de acordo com os elementos que a compõem. Então, os elementos naturais, que não dependem da ação humana, e os elementos humanizados, não esqueçam disso. Segunda questão, relacione as fotos A e B as paisagens descritas a seguir. Então, diz assim: paisagem com predomínio de elementos humanizados. Paisagem com predomínio de elementos naturais. Quais são elas? Primeira imagem, a gente vê a Cachoeira do Jatobá, né? Em Vila Bela Santíssima Trindade, Mato Grosso do Sul. E aí, ela representa mais elementos humanizados ou naturais? Você vai marcar A ou B de acordo com a descrição. E aqui é o Largo de São Sebastião, Manaus e Amazonas. Você também vai fazer a mesma coisa.